Dezembro se anuncia, nós começamos a perceber muitas mudanças no ambiente, e não só no ambiente, no comportamento também das pessoas, né? Uma movimentação em todos os setores. Parece que tudo renasce, que tudo floresce. As vitrines das lojas se enchem de enfeites. Os jardins das praças e das residências se iluminam. As ruas são enfeitadas com luzes coloridas. Nas casas armam-se presépios e árvores de Natal. Todos se movimentam para se presentear. Livros de receitas são consultados, bebidas providenciadas, viagens planejadas. Os problemas, na sua solução, são adiados. Depois do Natal a gente vai ver o que faz, né? Então parece que a gente posterga a solução dos problemas. Os negócios, uns são acelerados e outros são postergados, né? Sente-se no ambiente, sem dúvida nenhuma, uma maior paz, né? Alguma coisa no ar, uma alegria, uma emoção. Esperanças totalmente renovadas a esta época, a cada ano, quando se aproxima o Natal. Mas aí perguntamos, mas o que é que nós vamos comemorar, afinal de contas? É o término do ano? É o Natal? O que é que nós comemoramos com tudo isso, com toda essa modificação, com todo este movimento que acontece a cada ano, não é? E aí diremos, bom, é o nascimento de Jesus. E aí vem a outra pergunta, mas quem é Jesus? Não é? Quem é Jesus? Mais um filósofo, entre tantos que já apareceram? Um místico? Jesus era um místico, um profeta. Houve tantos, Jesus mais um profeta. Ou o Salvador do mundo. E as pessoas não sabem muito bem o que será que quer dizer o Salvador do mundo, e até repetem muitas vezes esta frase, não é? Bom, e por que comemoramos o seu nascimento? Não é? Por quê? E ainda, como é a nossa comemoração? Comemoração tradicional, não é? O avô comemorava, o pai comemorava, comemora, a gente também comemora, vai passar para o filho que também vai comemorar, e assim todos vão comemorando, sem parar muito para pensar o que é que estão comemorando, por que estão comemorando, não é verdade? Essa é a comemoração tradicional. Mas tem uma outra, a movida pelo interesse. É aquela das lojas, não é? Do comércio, que fica ansioso esperando essa época para poder faturar. Então, toda a comemoração que as casas comerciais fazem é movida pelo interesse, sem dúvida, querem ganhar um pouco mais, não é? Ou é aquela comemoração consciente, que a criatura sabe exatamente o que ela está fazendo, o que ela vai comemorar, por que vai comemorar, como vai comemorar. Essa é a comemoração consciente. É aquela que todos nós devemos fazer. Uma comemoração consciente. Não, Maria vai com as outras, um comemora, outro também, a gente também vai no rolo, não para nem para pensar o que é que está fazendo. Não é? Tem gente que acha que Natal, o que é o Natal? É o dia de ganhar presente. Pronto. Não é? É o dia de ganhar presente. E assim, quantas pessoas nem sabem exatamente o que é que elas estão comemorando. Para que a nossa comemoração seja consciente,
é preciso compreendermos o verdadeiro sentido do Natal. E para conhecer o verdadeiro sentido do Natal, é preciso conhecer alguma coisa sobre Jesus, sobre a missão de Jesus. Porque senão a nossa comemoração não será uma comemoração consciente, não é? Mas afinal, perguntamos, e devemos cada um de nós responder a si mesmo: quem é esse de quem nós vamos comemorar o aniversário? Esta é a pergunta que deve estar na mente de cada um de nós. Quem é esse de quem nós vamos comemorar o aniversário? Quando pensamos em Jesus, irmãos, como Salvador do mundo, né? A maioria, Salvador do mundo, nós mentalizamos o seu trabalho na pregação do Evangelho. Sabemos que ele veio para trazer os ensinamentos do Evangelho e mentalizamos o trabalho belíssimo, extraordinário, maravilhoso que ele fez para nos trazer a boa nova, não é? Que é o Evangelho. Então, nós mentalizamos assim, Jesus na pregação, não é, do Evangelho, mentalizamos também as suas lutas, os seus sacrifícios, que não foram poucos para nos trazer essa boa nova, e que culminaram, após até muito pouco tempo, com a morte na cruz. Então a gente pensa nisso, Jesus nasceu, menino, manjedoura, não é? Lá e fez a pregação toda dos ensinamentos e depois morreu na cruz. Pensamos isso. Mas precisamos, irmãos, este é o objetivo, de constantemente nós fazermos esta palestra, nós buscarmos esclarecer as pessoas para que as mentes se abram, não é? A doutrina espírita tem essa possibilidade de abrir a mente das pessoas, de fazer com que elas raciocinem mais abertamente, que esse pensamento se amplie e ela possa então abarcar a verdade, não é? Então, nós vamos aprender que a missão de Jesus para conosco, que esse é um ponto importante que nós devemos ter, algo acontecendo? Quem? Vai lá na... Alguém se habilita a auxiliar? Você não é da equipe. Então vamos continuar. Então a missão de Jesus, porque ele tem uma missão conosco, e nós temos que conhecer que missão é essa, por quê, como, quando, não é? Então a missão de Jesus não teve início conosco naquela manjedoura, lá em Belém, quando ele nasceu, não. Assim como não terminou lá no alto do Calvário, quando ele foi crucificado. Então nós temos que ampliar a nossa visão para conhecermos a verdade, ou pelo menos, se já a conhecemos, para recordarmos. Esta é a época de recordar Jesus, recordar o seu trabalho, recordar tudo o que ele fez para conosco, não é? E que não foi pouco. Então, a missão de Jesus, irmãos, com relação a nós, a mim, a você, não é? Jesus, irmãos, tem uma missão com todos nós. Ele nos conhece pelo nome. Então, a missão de Jesus, com relação a nós, remonta, vejam,
a época em que o nosso planeta se desprendeu do Sol como uma imensa bola de fogo. Porque isso a gente aprende na escola, né? O Big Bang. Então a gente aprende isso. Pois então, irmãos, a missão de Jesus, com relação a nós os terráqueos, os aqui encarnados, ela teve início naquele momento, não é? Rezam as tradições do mundo espiritual, e isso está lá no livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, à disposição de qualquer um. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Olha que maravilha, irmãos. Pois bem, Jesus é um dos membros dessa comunidade de seres angélicos e puros. Vejam, Jesus faz parte, então, é um espírito puro, não é? É um espírito que faz parte dessa comunidade de espíritos puros que regem, não é? As rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Nós sabemos que nós moramos na Terra, mas não é? São múltiplos os planetas, as estrelas que povoam o universo. Então, Jesus é um dos membros desta coletividade divina. E esses seres, esse grupo de espíritos puros, segundo nos conta Emmanuel no livro A Caminho da Luz, apenas por 2 vezes se reuniram nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos. Havia problemas a serem solucionados, a comunidade se reuniu, não é? E se reuniu apenas por 2 vezes nas proximidades da Terra. A primeira vez, quando o nosso planeta Terra se desprendia da nebulosa solar. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor Jesus à face da terra. Vejam, irmãos, vamos acompanhando o raciocínio para podermos perceber, sentir, aprender sobre Jesus, o que ele verdadeiramente fez e faz por nós. Então, irmãos, olha, desde que o nosso planeta era um bloco de matéria sem forma, que o Pai deslocou do Sol e confiou às mãos de Jesus, mãos augustas e generosas, desde essa época que ele, Jesus, cuida de nós. Esse é o ponto principal. É isso que as pessoas precisam aprender, entendeu? Desde que o nosso planeta se desprendeu da nebulosa solar, ali, naquele momento, Deus, o Pai, o Criador, confiou às mãos augustas e generosas de Jesus o nosso planeta, para que ele cuidasse de nós. Mas nós ainda não existíamos lá, não importa. Ele ia cuidar daquela comunidade terráquea que ia habitar aquele bloco de matéria, naquele momento sem forma, incandescente, não é? Então foi aí, irmãos, nesse momento, nessa oportunidade, que Jesus assumiu, junto ao Pai, a missão de nos tutelar, de cuidar de nós. Vejam, não é?
Então nós precisamos saber isso. Temos que conhecer o trabalho hercúleo de Jesus. E aí ele começou a trabalhar. Tinha uma missão, não é? Começou a trabalhar. Com a sua equipe de engenheiros siderais, os seus trabalhadores divinos, Jesus imprimiu ao nosso globo terrestre o influxo da organização geológica, meteorológica e biológica. Desde essa época, vejam, desde essa época Jesus vem orientando, sustentando e inspirando os operários da espiritualidade. É sob a sua coordenação que os engenheiros siderais foram trabalhando aquele bloco de matéria sem forma que veio para os cuidados de Jesus. E ele foi trabalhando juntamente com os engenheiros siderais que faziam o trabalho. E a sua atuação se fez em todos os sentidos. Em todos os sentidos, irmãos. Bom, ele estruturou o nosso globo. Estruturou o globo terrestre, regulamentou os fenômenos físicos, cuidou de tudo, fez a pressão atmosférica adequada ao homem, que nem sequer existia ainda na face do planeta, mas ele já fez a pressão atmosférica adequada àquele homem que iria habitar aquele planeta. Como engenheiro que planeja e constrói um edifício, Jesus e seus colaboradores edificavam o mundo prevendo os menores requisitos da sua finalidade. Ele que fez o ozônio, que a gente escuta tanto falar, na camada de ozônio, ele edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude para que elas filtrassem os raios solares. Porque se os raios solares incidirem sobre nós, a nossa pele, destrói tudo, não é? Então ele fez a camada de ozônio, isso aí que a gente escuta muito falar. Então, cuidou de tudo. E o que é importante, que o ideal da beleza, vejam, o ideal da beleza foi sempre a sua preocupação. Não podemos negar que o nosso planeta é lindo. Quem duvidar, observe o pôr do sol, observe uma paisagem, o mar, não é? As montanhas, serras, enfim. O ideal da beleza foi sempre a sua preocupação. Milhares de anos, vejam bem, milhares de anos foram precisos para o paciente serviço de elaboração das formas. Cada planta, cada animal, né? E por fim o próprio corpo físico do homem, tudo foi objeto de estudo, de pesquisa, de melhorar aqui, melhorar ali, para que tudo chegasse a uma situação satisfatória, não é? Então, irmão, não foi, sem dúvida, um trabalho rápido. Foi um trabalho de milhares e milhares e milhares de anos. E nós vamos aqui fazer um parênteses para que possamos compreender. Enquanto a Terra ainda era um planeta primitivo, porque nós fomos planeta primitivo, hoje nós somos expiação e provas, mas nós já fomos um planeta primitivo, que é aquele do começo mesmo, onde tudo é ainda muito primário, né? Então, enquanto a Terra era ainda um planeta primitivo, diríamos até um grande laboratório, porque lá eram testadas as formas das plantas, dos animais, tudo em teste,
não é? Então, essa época, muito longe daqui, numa constelação chamada Cocheiro, lá longe, um planeta chamado Capela atingia um estágio evolutivo maior, porque nós sabemos que está aí o universo, quando a gente olha para o céu nas noites estreladas, aqueles pontinhos luminosos não foram feitos para recrear a nossa vista. Não, são planetas, são estrelas que também contêm espíritos, que todos juntos nós vamos caminhando para a condição de espíritos puros, não é? Então havia esse planeta chamado Capela, na constelação do Cocheiro, bem longe daqui da nossa Terra. E esse planeta atingia um estágio evolutivo, como nós estamos agora. Agora, na nossa Terra, nós também estamos aí, atingindo um patamar melhor, não é? Estamos até achando que daqui a pouco nós vamos ser um planeta de regeneração. E nesse estágio que estamos agora, estava esse planeta Capela. Mas ainda havia lá muitos espíritos, né, endurecidos, como aqui, endurecidos no campo moral, e que não poderiam mais permanecer ali. Era a hora de fazer a separação dos bodes e das ovelhas. Quem tivesse um certo grau evolutivo permaneceria. Quem não tivesse atingido aquele grau evolutivo teria que ser afastado, retirado de lá. Como a Terra hoje, viu? Que quando a gente liga a televisão e vê as barbaridades que tem aí, a gente lembra disso. É hora, não é? É hora de os mansos e humildes possuírem a terra, como falou Jesus. Então, aquelas criaturas que não haviam atingido um estágio moral adequado tinham que ser retiradas de lá, para que o planeta continuasse o seu progresso. E essas criaturas, então, não poderiam mais ali permanecer. Eles tinham que ser exilados dali e renascerem em um outro lugar. Eram evoluídos quanto ao conhecimento, mas eram retardatários quanto à moral. Tinham inteligência, tinham feito muitas coisas, descobertas, etc., mas o lado moral estava muito deficitário, não é? E então, nesta hora, as grandes comunidades planetárias deliberaram que eles tinham que ser afastados de lá. E aí o que acontece, irmãos? Olha que maravilha. Jesus, com o seu coração generoso, ofereceu a todos aqueles espíritos a oportunidade de vir para a Terra, onde quase tudo ainda estava por fazer. Então Jesus convida aqueles espíritos que iam ser exilados lá da capela para que viessem à Terra, não é? Para que colaborassem com os terrícolas, para que a Terra pudesse alcançar um estágio melhor, porque eles eram inteligentes, eles não tinham a moral. E então Jesus ofereceu a Terra. Eles ajudariam os terrícolas a progredir e, ao mesmo tempo, alcançariam o progresso moral que lhes faltava. Vejam, não é? Então Jesus reuniu-os todos lá no espaço, nas proximidades da Terra. Reuniu-os todos ali e mostrou-lhes os campos de luta. Não é? Jesus mostrou a eles os campos de luta que eles teriam na Terra.
abençoou-lhes as lágrimas, abençoou-lhes as lágrimas, prometeu-lhes a sua colaboração. Jesus promete a eles a sua colaboração. E o que mais? Prometeu a eles a sua vinda no porvir, no futuro. Disse a eles que um dia viria à face do planeta ter com eles. Olha, irmãos. E eles guardaram, eles aceitaram o convite, sim, vieram para a terra, aceitaram vir aqui, renasceram aqui, mas guardaram a reminiscência das promessas do Cristo, que os fortaleceu através de missionários que foram sendo enviados de tempos em tempos. Eis porque, vejam que beleza, irmãos, eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do Salvador. Porque aqueles espíritos guardaram na acústica da alma as promessas de Jesus, de que um dia viria ter com eles na face do planeta. Eles guardaram, não é? Então, irmãos, na antiguidade, falavam da vinda do Salvador na China, no Egito, na Pérsia, na Índia, em Israel. Todos os povos da antiguidade o esperavam, todos o queriam. Sim, todos os povos da antiguidade esperavam um Salvador. Eles não sabiam muito bem como é que ia acontecer, mas todos esperavam a vinda de um Salvador, não é? E todos o queriam. Todos o queriam para si, não é? E ele surgiu no momento oportuno para a alegria dos tristes e dos infortunados. Ele cumpriu a promessa, irmãos. Ele veio ter com todos aqueles que ele havia arrebanhado e prometido que viria, e veio. Qualquer um dos elementos da sua equipe poderia ter vindo. Qualquer um teria vindo trazer a boa nova, as lições do Evangelho, mas não. Ele quis vir pessoalmente, irmãos. É isso que precisa ficar na nossa mente, não é? Agora vocês imaginem o imenso amor que esse Espírito, Jesus, tem por cada um de nós. Ele é o governador espiritual do nosso planeta, irmãos. Ele poderia ter mandado um subalterno realizar o trabalho, mas não. Ele quis vir pessoalmente, não é? O governador espiritual da terra, encarnar entre nós, ali, na manjedoura de Belém, aquele bebezinho necessitado de tudo, ali estava o governador espiritual do nosso planeta, irmãos. Nós precisamos entender isso para valorizar a missão de Jesus. Aí a gente pensa assim, mas o que tinha ele reencarnar? Reencarnou, ficou lá na manjedoura, né? Foi cuidado,
cresceu. Não é esse o problema. Sabem qual foi o problema? De renúncia que ele fez? Foi reduzir a sua luminosidade para poder suportar um corpo de carne. Vocês imaginam o que é isso? Ele é um espírito puro. O espírito puro vibra intensamente, é altamente luminoso e iluminado. E ele, com essa luminosidade toda, com essa vibração toda, ele não podia tomar um corpo, porque ia estraçalhar. Não, ele teve que reduzir a sua luminosidade. Contam-nos os espíritos que ele fez um trabalho de redução da luminosidade durante 10 anos contados do nosso tempo. Reduzindo, para poder chegar a uma situação de poder suportar, encarnar no corpinho de carne. De outra forma, ele não teria conseguido. Esse foi verdadeiramente o sacrifício que Jesus fez por nós. E que a gente precisa saber. Até para dar valor. Bom, como vimos então, a sua missão não teve início lá em Belém, na manjedoura, não é? A gente já está aprendendo que não foi assim. E nem terminou no Gólgota com a sua morte. Não. Desde que o mundo é mundo, ele vem orientando, apacentando esse rebanho que o Pai lhe confiou. Que rebanho é? Nós. Nós somos os seus pupilos. Ele nos ama profundamente, a cada um de nós. Como eu disse, nos conhece pelo nome. A sua missão, a missão de Jesus, é, sem dúvida, a nossa redenção. Enquanto não estivermos redimidos, enquanto Ele não puder nos entregar ao Pai, totalmente redimidos, Ele não descansará. Irmãos, sabemos agora, mesmo que superficialmente, quem é esse de quem nós vamos comemorar o aniversário. E o quanto lhe devemos. É preciso que a gente, como eu disse, faça a comemoração consciente. A gente sabe quem é ele, o que fez, por que fez, como fez, para cuidar de nós. E continua cuidando. Continua cuidando, porque a missão dele não terminou. Enquanto houver uma lágrima a ser enxugada, ele não descansará. É o Cristo planetário, como a gente costuma dizer, não é? Mas, se Jesus veio até nós, há de ter sido com certeza por uma boa causa. Ele veio para nos trazer a boa nova, para nos trazer o Evangelho, não é? Eis a questão que nos interessa, irmãos. É a reflexão da relação que existe entre o Natal de Jesus e a nossa vida atual. Qual é a relação que existe para cada um de nós no Natal? Vamos comemorar o Natal de Jesus, vamos comprar o peru. A gente começa a perceber que não é nada disso, o nosso conhecimento é outro, não é verdade? Mas vejamos o que o seu nascimento deve representar para cada um de nós. Bom, Jesus nasceu para o mundo. A história registra
não é? O nascimento de Jesus, até a contagem do tempo mudou. Não é? Tem aquela, AC e DC. Antes de Cristo é um tempo. Depois de Cristo é outro tempo. Quando a gente lê, quando a gente estuda, os livros de história tem antes de Cristo, depois de Cristo. Então mudou até a contagem do tempo. Não é? Ele nasceu para o mundo, sem dúvida nenhuma. Estamos aí comemorando a cada ano, parará, parará. Agora eu pergunto, Jesus nasceu sim para o mundo. E para nós, nasceu? Nasceu? Aí vocês vão perguntar, mas que história é essa? Nasceu para nós? Pois é, pergunto mesmo. Nasceu para você? Nasceu para você? Nasceu para você? Nasceu para mim? Não sei. Nasceu ou não nasceu ainda? Vamos entender o que é que eu quero dizer com essa pergunta, se Jesus nasceu para nós. Porque para o mundo ele nasceu. Não tenho nada com o mundo, eu tenho comigo. É preciso saber se ele nasceu para mim. E cada um de vocês fazer essa mesma pergunta para saber se ele nasceu para vocês. Porque pode não ter nascido. Para compreendermos o significado de nascer para nós, nós vamos invocar, nesse momento, o testemunho de alguns astros de primeira grandeza na esfera cristã. Vamos ver o que é esse negócio de nasceu para mim. Vamos entender. Vamos nos lembrar agora de Saulo de Tarso. Saulo, que depois ficou Paulo. Vamos ver a história de Saulo.